Agora é a segunda palestra do módulo 2, chamada A Articulação de Rede em Projetos de Justiça Restaurativa, e vai ser ministrada pela Cristina Meirelles, ao meu lado, que é terapeuta familiar e mediadora de conflitos e integra a equipe Justiça em Círculo do Mediativa. Obrigado, Felipe. Obrigada a todos. Primeiramente, queria dizer que eu agradeço muito a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês. Eu quero dizer que há algum tempo eu faço parte da equipe Justiça em Círculo e a gente vem trabalhando com capacitação, tanto de professores, gestores, enfim, comunidade escolar, como também com comunidade, fórum, em vários municípios de São Paulo e também algumas cidades do Brasil. E a gente vem trabalhando numa equipe com 7 pessoas e, atualmente, a gente já capacitou mais 12 pessoas para trabalharem conosco. Isso conta a demanda, a quantidade de trabalho que vem surgindo, né, no sentido de trabalhar com resolução de conflitos, de forma restaurativa principalmente. Então, eu quero contar um pouquinho para vocês como é que a gente trabalha nesses projetos de justiça restaurativa. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, primeiro, sobre articulação de redes, vamos definir a justiça restaurativa e vamos falar sobre projetos de justiça restaurativa. Eu gosto muito de começar falando de redes com uma frase do Capra, que é um físico. O Capra fala que onde quer que encontremos sistemas vivos, sejam organismos, parte de organismos ou sistemas de organismos, eles sempre estão organizados, arranjados à maneira de rede. Então, sempre que olhamos para a vida, olhamos para as redes. Uma conceituação de rede na qual a gente se baseia para fazer todo o trabalho dentro dos projetos de justiça restaurativa. A gente se utiliza muito, né, da referência da Lia Sanicola, que é uma assistente social italiana com um importante trabalho de articulação de redes. A Lia conta para a gente que as redes primárias, elas são uma unidade relacional com história, construída por ligações de vizinhança, de família, de amizade e de trabalho. E já as redes secundárias, elas são justamente as instituições oficiais. Elas são as instituições que estão estruturadas de uma forma específica para poderem prestar serviços ou desenvolverem funções necessárias para aquela determinada comunidade. As características das redes. As redes, isso é muito importante, muito. As redes, elas precisam em si, e elas são capazes, primeiramente, de identificar ou ler as suas próprias necessidades. Depois, elas são capazes de compartilhar entre os integrantes, entre os membros desta rede, elas são capazes de compartilhar essas necessidades identificadas. E, após esse compartilhar, ou através deste compartilhar, elas podem, então, construir, desenvolver projetos para lidar com essas necessidades e, possivelmente, resolver essas necessidades. Outra característica importante da rede é que a rede está o tempo todo em constante mudança, em constante transformação. A rede é mutável. Aqui, quando a gente fala de rede, a gente está falando tanto primária quanto secundária. Então, da mesma forma que eu digo, podem entrar e sair pessoas, eu me refiro também a podem entrar e sair instituições. Quando eu me refiro à mudança, pode ocorrer de um laço que estava enfraquecido se fortalecer. Esse laço pode estar se referindo tanto a pessoas como às instituições, que, de fato, são pessoas. Tá? Essas modificações, elas também acontecem, essas mudanças constantes, em função a mudanças no espaço e no tempo. Então, por exemplo, você tem um vizinho com quem você tem uma relação muito próxima, é uma pessoa com quem você conta para uma série de coisas afetivas ou práticas. Esse vizinho se muda. Então, em função de uma questão do espaço, ele passa a estar distante de você. O fato dele estar distante, muito possivelmente, vai enfraquecer, pelo menos um tanto, o laço de vocês. E aí vem, isso já trouxe uma modificação na tua rede primária. Aí vem um outro vizinho com quem você não conhece, não se relaciona, você ainda não tem nenhuma proximidade,
E aí seu filho começa a brincar com o filho dele. Em função do tempo, eles se conhecem e você começa, então, em função do tempo, a também conhecer o seu vizinho, porque o seu filho começou a brincar com o filho dele. Tá? É um pequeno exemplo, um pequeno e simples exemplo, mas que mostra que essas redes estão em constante mudança. Ainda bem, porque é justamente essa possibilidade de mudança, eu chamo essa permeabilidade, que possibilita que a gente trabalhe e articule essas redes. Tá? A justiça restaurativa, ela propõe fortalecer o trabalho em rede, promovendo parcerias. Ela propõe essas parcerias porque ela entende que, muitas vezes, é preciso somar forças. Eu diria que, na maioria das vezes, é preciso somar forças. É preciso saber que há situações que a gente muito possivelmente não conseguiria resolver ou encontrar um encaminhamento sozinho, mas que a gente pode fazer isso se a gente estiver pensando numa articulação, numa soma de forças. Tá? De novo, eu estou falando aqui em instituições, organizações, como também entre pessoas. Tá? Então, vamos definir o que é justiça restaurativa. Né? Se a justiça restaurativa propõe e sempre trabalha com a articulação de rede, todo local onde a gente chega para implementar um projeto de justiça restaurativa, a gente vai trabalhar com as redes, então vamos contar o que a gente, né, define como justiça restaurativa. A justiça restaurativa ela é definida pelo Conselho Social e Econômico da ONU, foi uma resolução de 2002. Nessa resolução, a gente chama que é o conceito oficial, tá, da justiça restaurativa. O que é um procedimento restaurativo? O procedimento restaurativo significa qualquer processo no qual a vítima e o ofensor, e, quando apropriado, quaisquer outros indivíduos envolvidos ou membros da comunidade, afetado por um crime ou uma ofensa, participam em conjunto e ativamente na resolução dos problemas nascidos do crime, geralmente com a ajuda de um facilitador. Então, gente, a gente tem aqui o que eu acabei de dizer anteriormente, a gente vê na definição da própria justiça restaurativa. Ela não só propõe, como ela é uma reunião de indivíduos envolvidos da comunidade na tentativa de resolução de determinados problemas. Problemas que geralmente nascem de um conflito ou mesmo estão na raiz desse conflito. Quando a gente trabalha com conflito, é importante que a gente busque entender e atender tanto as raízes dos problemas, como também as demandas geradas a partir dos conflitos que se apresentam. E como a gente, né, trabalha em justiça restaurativa? Justamente através de encontros restaurativos. No Brasil, os encontros restaurativos chegaram com o nome de círculos restaurativos. Eu acho que vai ser difícil mudar, já está batizado. No entanto, é importante que a gente conte que nem todos os encontros são círculos, mas não estranhem se vocês ouvirem várias pessoas falando de encontros ou círculos restaurativos. Tá? A gente agora quase que já tem a parte pelo todo. Os encontros, na verdade, no Brasil, acabam sendo chamados de círculos. E o que são? Os encontros são reuniões onde todos os envolvidos numa situação de conflito, seus grupos familiares, os membros da comunidade e, eventualmente, as partes, logicamente, né, envolvidas, vão se reunir com a intenção de promover um outro modo de resolução. Que outro modo é esse? É um modo pautado no diálogo, num diálogo respeitoso, numa autonomia de decisão. As pessoas ali envolvidas, elas têm autonomia de decisão e resolução daquela questão, e também na horizontalidade. No encontro restaurativo não existe hierarquia, de poder principalmente. Não existe alguém que tenha um poder de voz maior do que outro. Uma vez ali, todos têm igualdade de voz e de participação.
o conflito. Existe o conflito que eu tenho com você? Sim, duas pessoas, dois indivíduos em conflito. Mas será que termina aí? Será que o conflito é só interindividual? A gente acredita que o conflito é muito mais do que interindividual. A gente acredita que eu estou em conflito, a minha rede, de alguma forma, também está envolvida nesse conflito. E como estes conflitos também envolvem as redes precisam ser chamadas ao diálogo. Se a gente entende que, além de dois indivíduos envolvidos... Vou dar um exemplo. Tem uma situação que eu me lembro agora na escola. Uma adolescente brigou com a outra. Ela foi lá e agrediu fisicamente a colega. Tá? Ela tinha duas irmãs, essa menina que agrediu essa colega. As duas irmãs passaram a ter problemas seríssimos na escola, porque as colegas das irmãs começaram a ter N críticas, colocações, e, enfim, ficaram bastante aborrecidas com ela e passaram a ter problemas nas suas salas de aula. Esse é um caso real, tá? Não estou supondo. Em casa, vocês imaginam o que se tornou o ambiente familiar em função de um conflito. Não estou dizendo que ele é pequeno, nem irrisório, nada disso. Mas vocês percebem o encadeamento de situações ou de pessoas indiretamente envolvidas em uma situação de conflito. Parem para pensar um pouquinho. Quando é que um conflito envolve exclusivamente duas pessoas? Acho que a minoria das vezes. Tá? Sempre existem pessoas indiretamente afetadas. Ou porque eu vi uma situação de violência e aquilo ficou muito desagradável para mim, ou simplesmente porque, de fato, existiam outras pessoas envolvidas. Tá? Agora, o que é importante? É importante que a demanda que emerge do conflito não significa simplesmente que a gente tem que identificar necessidades. Identificar necessidades é o primeiro passo. Mas, além de identificar necessidades, é muito importante entender que o conflito expressa um desejo de ação da parte de um membro da rede em dificuldade. Ou seja, se a gente percebe ou entende que o conflito é uma expressão de uma necessidade não atendida e que alguém da rede teve uma situação de conflito, existe uma demanda não só de entender essa necessidade, mas de ação para lidar com as consequências do conflito e com as causas do conflito. Como é que as redes primárias participam, né, nos projetos de justiça restaurativa? Bom, então, o que são? São as comunidades de cuidado ou de apoio, são rede de obrigações e respeito mútuo. Essas são as redes primárias. Quem são? São familiares, seja do grupo nuclear ou do grupo estendido, são amigos, são vizinhos, são colegas. Para que eles são chamados a participar? Para construir meios conjuntos de reparar danos e atender às necessidades não atendidas envolvidas no conflito, mas também para promover a construção de redes. Então, eles são chamados a participarem dos encontros restaurativos para construírem alternativas de como lidar com o conflito e também para, de alguma forma, articularem suas redes de forma que elas venham a colaborar na resolução desta questão. Como que eles atuam? Participando dos encontros de forma responsável, contribuindo para a construção de um plano de ação e ajudando a dar condições de realização desse plano de ação. Então, não basta você construir um plano de ação, mas é importantíssimo que sejam garantidas as viabilidades de sustentar o cumprimento desse plano de ação. Né? É simples a gente dizer, bom, eu combino com você, eu sofri um dano, você vai reparar o dano desta forma. Como você vai conseguir reparar? Quem você precisa com você para reparar esse dano? Em quanto tempo você se compromete a fazer isso? De que forma isso vai ser feito? Quem mais vai participar disto?
Todas estas questões são pensadas e discutidas. Por isso, é tão importante a participação de outros envolvidos para darem condições de realmente, né, viabilizar esse plano de ação. E quem convida à participação dos familiares ou dos amigos são as partes envolvidas, né? Antes do encontro de todos, a gente tem um pré-encontro, onde a gente trabalha uma série de coisas. Entre elas, a gente trabalha quem aquelas pessoas que estiveram no conflito acreditam que poderiam colaborar para a resolução dessa questão. Quem mais eles gostariam de incluir para colaborar nessa questão? Esse exemplo que eu dei das meninas, certamente as irmãs estariam incluídas nessa questão, porque elas eram indiretamente afetadas. Os pais, de alguma forma, também foram incluídos, porque, de alguma forma, eles também foram afetados. E as redes secundárias, elas são instituições sociais, como eu disse, é o equipamento social disponível numa determinada comunidade, que são os técnicos do fórum, conselho tutelar, a educação, assistência social, saúde, segurança, enfim, grupos de suporte e ONGs. Para quê? Para proporcionarem condições efetivas de atendimento, tanto das necessidades individuais das partes ali presentes, como necessidades coletivas. É bem interessante a gente pensar em dois âmbitos, quando a gente está falando em justiça restaurativa e resolução de conflitos. A gente tem que pensar num âmbito que é o seguinte: eu tive um conflito com ele e eu preciso, então, atender às necessidades específicas nossas. Isso a gente chama de peacemaking, fazer a paz. Mas existe uma outra situação, que é, naquela escola, ao sair da escola, tem uma praça. Tem uma praça ali na frente, onde quase toda semana acontece uma briga. Será que a gente tem que cuidar só da situação de conflito específica que aconteceu? Ou será que a gente precisa pensar em alternativas de resolução de algo que acontece com frequência e que é um problema coletivo, das demandas coletivas? Esse segundo nível a gente chama de peace building, que é construção da paz. Então, a gente está falando em dois níveis de trabalho. Um, nos encontros, onde a gente realmente vai lidar com a situação de conflito específica, mas também a gente está pensando na recorrência dessas questões e como trabalhar com elas num âmbito de construção de paz, num âmbito da coletividade. Como atuam? As redes secundárias também podem ser convidadas a participar do encontro. Alguma pessoa, por exemplo, representante ou da escola, ou de alguma outra ONG, ou de algum outro serviço de atendimento, pode estar presente. Ou, no plano de ação, surge o encaminhamento para estas instituições ou organizações que vão, de alguma forma, contribuir com a resolução do conflito. E como eles se formam? Por indicação das partes ou dos facilitadores. É uma das poucas coisas que o facilitador faz de forma um pouco mais sugestiva. Eu diria que talvez seja a única ação sugestiva que o facilitador tem, porque o facilitador não tem qualquer participação na decisão do que as partes vão chegar como plano de ação. De uma forma geral, falando das redes, agora vamos pensar um pouquinho nos projetos que a gente tem feito. Quase todos os lugares que a gente chegou, se é que eu não posso dizer que em todos os lugares que a gente chegou, havia um certo nível de insatisfação das escolas em termos da sua articulação com a rede local. Lógico que as insatisfações variavam em grau, em nível. Alguns locais, as escolas muito insatisfeitas, outros nem tanto. Mas, em geral, havia uma insatisfação. Primeira coisa que se pensa, lógico, a oferta é muito menor do que a demanda. Temos uma demanda enorme, a rede não consegue atender, né, não consegue oferecer o suficiente para a demanda que existe.
Mas isso incomodava. A gente pensava, mas será que é só uma questão de demanda? Será que é só uma questão de, né, oferta e demanda? Não é possível. O que mais a gente pode pensar? E aí, ouvindo muito as escolas, conversando muito com as escolas, pelo discurso das escolas, a gente foi percebendo que, muitas vezes, a escola se referia a si como um usuário da rede, mas não como um integrante da rede, não como um ponto de rede. É quase que me colocar à parte e dizer preciso de, preciso de, preciso de. Dificilmente a gente via escolas que se sentiam realmente parte integrante dessa rede. E acho que a Sandra falou hoje, né, pela manhã, que essa parte integrante da rede está ligada tanto na questão de garantir, né, direitos das crianças, dos adolescentes e de suas famílias, como também compartilhar a educação. Não é? A escola é um ponto integrante de rede. Ou, se não se sente, o que precisa ser feito para que ela realmente venha a se sentir uma parte integrante da rede? Não é só a escola, viu, gente? Nos municípios, às vezes, a gente via isso com outras instituições também. Eles colocavam questões de rede como se eles não fossem rede, como se a rede tivesse em algum outro canto que a gente nem sabia onde era. Na verdade, a rede está ali. As pessoas é que integram esta rede. Tá? Outro aspecto importante a ser considerado. Quando a gente pretende promover uma transformação na rede, é preciso mudar o nosso ponto de partida. Em geral, a gente parte do problema. Aqui, focal. Temos um problema. Isto. Como vamos resolver isso? Esse é o ponto de partida, geralmente. Tem um problema, quero resolver, tem um problema, quero resolver. A questão é, não apenas a gente tem um problema, mas a gente só vai poder trabalhar e mudar algo se a gente começar a olhar para os relacionamentos entre as pessoas dentro da rede e o relacionamento entre as instituições dentro da rede. Esse é o nosso ponto de partida. Quando a gente chega nos municípios, uma das primeiras coisas que a gente faz é justamente sentar com as escolas e verificar quem são os parceiros de rede, como é esta rede, ou seja, fazer um mapeamento de rede. Porque, de fato, o que ocorre? Se eu fico com um problema aqui, está aqui. Eu tenho um problema. Está aqui. Agora, se eu sei com quem eu me relaciono, quem é meu parceiro, com quem eu posso contar, com quem eu posso identificar as minhas questões, com quem eu posso compartilhar, lembra daquele slide inicial? Com quem eu posso montar um plano de ação e com quem eu posso, de alguma forma, tentar solucionar essas questões. É através dos relacionamentos entre as pessoas. Então, a intervenção de redes se dá muito mais do que uma resolução de problema, ela é uma intervenção que visa a mudança da relação entre as pessoas. Relação no compartilhar, para poder, de fato, reforçar essas ligações. Então, é preciso acreditar que, de fato, é possível melhorar o nível de bem-estar de cada membro através de uma mudança de relacionamento dentro da rede. Relacionamentos estes que compartilham suas necessidades. Então, através do compartilhamento de necessidades, é possível promover uma mudança de relacionamento. E, ao compartilhar, eles buscam atender essas necessidades. Portanto, o agente fundamental de mudança é a comunidade. E, no caso da escola, é a comunidade escolar. A gente sempre tem uma certa tendência, eu acho que é uma questão até cultural, de terceirizar a resolução das nossas questões. A rede vai resolver, a instituição vai dar conta, mas a gente, de fato, não considera que o agente fundamental de mudança é a própria comunidade. Quais os possíveis estágios ou níveis de intervenção? A gente tem uma possibilidade de uma intervenção a nível estrutural,
ou seja, a quantidade de pessoas que entram ou saem na rede, você pode ampliar, né, o número de pessoas presentes nessa rede. Você pode também ampliar a frequência dessas ligações ou desse compartilhamento entre as pessoas, ou mesmo a intensidade dessas trocas. Você pode também fazer uma intervenção no nível funcional, onde você modifica a qualidade dos tipos de suporte. Existem vários tipos de suporte possíveis. A gente pode trabalhar nesse sentido, né? Aliás, a gente sabe que tem determinados suportes que, se eles não forem bem de encontro às necessidades, eles vão ser muito pouco funcionais. E a terceira instância, o terceiro estágio de intervenção é no nível dinâmico, onde a gente pode ter uma modificação das relações nas redes, tais como alianças ou rupturas. Nem sempre uma aliança precisa, ou um laço precisa se manter para sempre. Às vezes também existem rupturas. Como lidar com essas rupturas? Refazemos outras ligações? Essas ligações foram rompidas porque não haviam mais utilidade, funcionalidade? Enfim, isto precisa sempre ser considerado. A gente, para poder, de fato, desenvolver e sustentar uma maior articulação de rede, a gente tem que operar em 2 movimentos. Eles são simultâneos, eles acontecem integradamente. Os 2 movimentos são fundamentais para dar uma sustentabilidade nas modificações e articulações que a gente promove. O primeiro é esse que eu estou falando o tempo todo, esse conceito de sair de uma concepção individual de resolução para uma resolução coletiva. Eu já falei aqui em unir forças, eu já falei aqui de que os conflitos são mais do que interindividuais, eu já falei aqui que a comunidade é o principal agente de mudança. Então, de alguma forma, é desse eixo que eu estou falando quando eu comento todas essas coisas. Da mesma forma, um outro eixo é o da dependência para a autonomia. É fundamental que a gente saia de um local de dependência, saia de um local de um usuário externo que depende de um outro ponto, para a gente se colocar como um possível agente para resolver as próprias questões. Quando eu falo isso, eu falo principalmente uma autonomia com relação ao Estado. Tá? O Estado tem sua função, ele tem a sua importância, ele tem que participar, ele é parte da rede. No entanto, muitas vezes, as soluções comunitárias e locais podem ter uma força super significativa e podem trazer maior autonomia para essas redes e essas instituições. Qual que é o efeito de um protagonismo popular? Ou seja, um dos efeitos mais importantes da participação comunitária na resolução dos próprios conflitos é justamente a transformação das pessoas em sujeitos ativos. Isso é o que eu estava falando da autonomia. São sujeitos com uma clara visualização dos próprios recursos, com uma valorização dos seus saberes e uma tomada de consciência das conquistas que podem ser obtidas através da participação ativa na organização social. A resolução dos conflitos, ela parte e se dá a partir dos próprios recursos, a partir de uma valorização dos saberes, que, aliás, é um recurso. Tá? Na justiça restaurativa, um dos princípios que a gente tem é a inclusão de todos. E essa inclusão, ela coloca no círculo todos presentes, e a gente passa a ter, muito mais do que um indivíduo em conflito com outro, a gente passa a ter um problema a resolver, uma questão a solucionar. Para que a gente possa operar dessa forma, 3 pressupostos são importantes. O primeiro é justamente esse, um encontro inclusivo e participativo mais marcado, né, pela questão que temos a resolver do que propriamente por 2 indivíduos. Eu e você brigamos. E aí? Nós brigamos e temos algo aqui para lidar. Temos uma demanda de ação, além de identificar quais são as nossas necessidades não atendidas. Outro pressuposto importante
é entender o diálogo como uma força transformadora. É através do diálogo que busca-se construção de condições de respeito mútuo e responsabilização. Essa palavra é fundamental. Eu acho que a responsabilização coletiva pela elaboração de um plano de ação voltado para o futuro. A responsabilização é justamente que a pessoa que cometeu algum ato agressivo, violento, enfim, que causou ao outro algum tipo de dano, é fundamental que ela se responsabilize pelo que realmente ela causou. Mas não só ela, todos os outros envolvidos também. Todos os outros envolvidos, direta e indiretamente. O foco principal do diálogo não é a culpabilização e a punição, mas é justamente promover a responsabilização e possibilitar um encontro para a resolução, sempre voltado para o futuro. A gente até busca as raízes das questões, mas busca as raízes das questões para entender de que forma a gente vai cuidar disto no futuro, de que forma a gente vai colocar as coisas novamente em ordem. E o outro pressuposto fundamental é o empoderamento dos envolvidos. O envolvimento da comunidade no encontro de soluções através da valorização, como eu já falei, e dos recursos. Tá? Eu gosto muito dessa frase do Paulo Freire, que ele diz que o grupo ou instituição empoderada é aquela que realiza por si mesmo as mudanças e ações que levam a evoluir e se fortalecer. Tem um texto dele sobre empoderamento, e ele fala desta frase nesse texto. É um conceito muito importante, e é um conceito que ele fala voltado principalmente para as escolas. Bom, falando um pouquinho dos projetos de justiça restaurativa, a justiça restaurativa está presente no mundo todo. Não pus nada na Ásia, porque eu não conheço nenhum projeto de justiça restaurativa na Ásia, o que não significa que não exista, eu só não conheço. O ano passado, em novembro, eu fui para um congresso de justiça restaurativa juvenil no Peru, onde haviam 1.000 participantes representando 63 países distintos. Acho que é um grande número. Encontrei gente do Afeganistão, da Guiné, da Mauritânia, realmente em vários continentes, da Nova Zelândia, da Austrália, enfim, de muitos, muitos locais. Aqui no Brasil, os projetos começaram em 2005, através de 3 projetos pilotos. Um em São Caetano do Sul, um em Brasília e outro em Porto Alegre. O projeto de Brasília foi voltado para a justiça comunitária. O projeto de Porto Alegre foi desenvolvido em adolescentes em cumprimento de medida em meio interno, ou seja, na Fundação Casa. Na época não era Fundação Casa, acho. 2005 ainda não. Mas, pelo menos não lá no Rio Grande do Sul. E em São Caetano, o projeto foi desenvolvido nas escolas. Por que será que escolheram em São Caetano o projeto para começar nas escolas? Porque, segundo levantamentos, 25% dos casos que chegavam na vara da infância e da juventude, e isto não é só de São Caetano, 25% eram casos decorrentes de conflitos nas escolas. Foi, então, que se procurou trabalhar com as escolas em São Caetano. Mas, logicamente, esses projetos cresceram muito por todo o Brasil, Maranhão, Pernambuco, Salvador, Minas, Vitória, Rio de Janeiro, enfim, vários outros estados hoje já têm os seus projetos. Inicialmente, esses projetos vieram como uma iniciativa da Secretaria de Reforma do Judiciário. Então, no Brasil, a justiça restaurativa tem uma forte origem de um movimento do judiciário. Eu gostaria apenas de dizer que os princípios e as práticas da justiça restaurativa, elas são úteis justamente para constituir uma poderosa via de efetivação do ECA, porque ela justamente vai trabalhar com o empoderamento das crianças e adolescentes, assim como as suas famílias e as suas comunidades, na busca do cumprimento dos seus direitos e deveres.
No caso de São Paulo, a justiça restaurativa ela se desenvolve a partir de uma parceria institucional entre justiça e educação. E, como eu já falei, inicia em São Caetano, em 2005. Logo em seguida, surge um projeto irmão em Heliópolis e Guarulhos. Em 2008, vai para Campinas. Em 2009, nós começamos em São José dos Campos. E, atualmente, Barueri, Osasco e Santos estão em fase de implementação. Existem outros locais que já nos contrataram e têm começado a pensar nessas propostas, por exemplo, Araçatuba, Presidente Prudente. 3 eixos são presentes em todos os projetos. Os projetos são pautados, são fundamentados nesses 3 eixos. É um tripé. O primeiro, quando a gente vai trabalhar, a gente trabalha com a capacitação de facilitadores. Ou seja, a gente vai dar uma capacitação para que pessoas das escolas, da rede, dos fóruns, da comunidade possam atuar como facilitadores. O segundo pilar são as mudanças institucionais. O que é preciso para que aquela escola, para que aquela comunidade possa receber o projeto, possa desenvolver ações ligadas, né, a uma proposta restaurativa, possa desenvolver, possa dar opções e possibilidades para os encontros restaurativos. E o terceiro pilar é justamente a sensibilização de rede. No caso da capacitação de facilitadores, a gente capacita os mais diversos membros da comunidade escolar, alunos, professores, gestores, pais, voluntários na escola. Já capacitamos todas essas pessoas e todas tiveram uma importantíssima participação no projeto. Eu vi bastante gente perguntando para a Sandra da questão da Secretaria de Segurança. Atualmente, em São José, nós temos 2 representantes da Secretaria de Segurança na capacitação de facilitadores. Eles próprios estão sendo capacitados para se tornarem facilitadores e auxiliarem também nas escolas. A implementação de mudanças institucionais, geralmente essa parte quem faz é a Mônica e o CECIP, nós trabalhamos em parceria, e ela faz uma implementação justamente para que sejam criadas condições físicas e organizacionais da implementação desses encontros restaurativos. E também uma disseminação dessa proposta da cultura de paz dentro das escolas, dentro do sistema educacional. E a parte de redes, né, a gente tem uma sensibilização de rede com 2 ações simultâneas, mas distintas, né? Uma é sensibilizar os agentes de rede para que eles possam disseminar a ideia restaurativa. Tá? Então, aqui a gente tem as mais diversas participações. Agentes de saúde, de segurança, CRAS, CREA, enfim, núcleos de proteção. A gente tem várias pessoas, várias mesmo, que elas podem, né, de alguma forma, conhecendo melhor a justiça restaurativa, elas têm condições de se envolverem e disseminarem ainda mais essa proposta, dessa forma alternativa de resolução de conflitos. A outra possibilidade é participarem de uma capacitação. Capacitação para que ele possa, tanto encaminhar casos, né, porque, por exemplo, né, vocês estavam falando da ronda, delegados, enfim, eles recebem uma porção de situações de conflitos. Por que não encaminhar para uma resolução alternativa? Por que não encaminhar para uma resolução restaurativa? Isso é feito. A gente faz esse trabalho para que isso venha a ser feito. Outra é para receber os encaminhamentos. Nós já falamos que nos planos de ações, às vezes, né, são estabelecidos alguns acordos ligados a encaminhamentos. E o outro, como eu também já falei, é participar dos próprios encontros. Mas temos desafios, lógico, né? Não poderíamos deixar de mencionar que nem tudo é tão mágico e simples, muito pelo contrário. Acho que quando a gente está lidando com conflitos, a gente sabe que a gente está lidando com situações bastante desafiadoras, né? E o que a gente entende como os principais desafios que a gente vem encontrado, o primeiro deles é uma mudança paradigmática.
que é uma resolução de conflitos sob uma perspectiva restaurativa e não sob uma perspectiva punitiva. A outra mudança importante é tentar justamente desenvolver esse senso de responsabilização coletiva que eu comentei. É muito fácil terceirizar a resolução. É muito fácil dizer que a responsabilidade por isso é do outro. É muito simples, né? Precisamos começar a pensar de que forma realmente a gente transforma isto numa responsabilização coletiva pela construção de ações voltadas justamente para a resolução dos problemas de uma determinada comunidade escolar. Promover empoderamento das comunidades para a resolução dos seus conflitos. Como eu disse, comunidades que, a partir dos seus recursos e da valorização dos seus saberes, têm condições de lidar com as suas questões, ou mesmo de se articular, buscar novas ligações, novas inserções, fortalecer laços, estreitar vínculos de forma a poder resolver as suas questões. Aumentar o diálogo com outras dimensões dos conflitos. Acho interessante dizer aqui que a gente tem um desafio de promover e aumentar o diálogo na rede primária, na rede secundária, ou entre os membros da rede primária, entre os membros da rede secundária e entre a rede primária e secundária. Oferecer condições para a criação de uma comunidade reintegradora que constrói planos de ação muito mais do que toma medidas. Determina fatos, coisas a serem feitas. E transformar a escola num espaço institucional que dissemina a cultura de paz. Eu gostaria agora de passar para vocês 3 minutinhos de um filme que este filme foi produzido em Heliópolis e Guarulhos. É o filme do projeto, nós vamos passar só 3 minutos, que é justamente o pilar, é quando os 2 juízes da Vara da Infância e da Juventude de Heliópolis, que é o doutor Egberto Penido, e o juiz da Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos, que é o doutor Daniel Isler, eles vão, então, falar um pouquinho desse terceiro pilar, só 3 minutinhos, que é o trabalho de rede dentro dos projetos. O terceiro eixo é a articulação de ações com o trabalho em rede, para garantir os direitos das crianças e adolescentes, como diz o artigo 86 do Estatuto. Através da rede de apoio, você tem toda uma articulação sistêmica de fluxos e procedimentos que possibilitem que o conflito, ao ser vivenciado, tenha o melhor encaminhamento possível. Então, na medida que você articula o Judiciário com o Ministério Público, com a Polícia, com a Saúde, com o Conselho Tutelar, com a Educação, né? Todos têm o mesmo objetivo e todos percebem que sozinhos não vão dar conta de responder a esse objetivo. Responder à questão da violência, responder à questão de segurança, responder à questão da educação mesmo, enfim. O juiz da infância e tem que estar conectado com educação, com saúde e com uma série de outras coisas, ONGs, enfim, todo mundo que atende a infância e juventude tem que ter um trabalho articulado, porque o juiz sozinho ele não dá conta, ele vai fazer simplesmente remediar e o negócio é prevenir. Então, na escola é que toda criança necessariamente tem que passar pela escola. Então, na escola acontece muita coisa, boa e ruim, muitos conflitos, muitos problemas e para a gente atuar de maneira preventiva, tem que estar conectado com esse mundo. Aproximadamente 450 pessoas se reuniram em abril de 2007 durante o Fórum Justiça e Educação, uma parceria para a cidadania, para compartilhar as experiências vividas durante a implementação do projeto. Entre elas havia representantes da Secretaria de Educação, do Tribunal de Justiça, das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, além de instituições que trabalham a favor da garantia de direitos de crianças e adolescentes. A participação de juízes das comarcas de Porto Alegre e de São Caetano do Sul, além do especialista em educação e diretor do Centro Internacional APS, sediado na Holanda, enriqueceram o debate com experiências bem-sucedidas. Uma parceria que já nasce com muito êxito, já é um sucesso, que a todos nós
interessa a toda a sociedade, interessa e muito nos orgulha. Então, este é um projeto muito importante. É, evidentemente, um projeto que tem que ser ampliado. O projeto Justiça e Educação em Heliópolis e Guarulhos mostra que a mobilização do poder público e de agentes sociais pode produzir novas ideias e práticas para a prevenção da violência. Sentir-se seguro tem a ver com o fortalecimento das conexões entre pessoas e grupos, com o atendimento às suas necessidades básicas de respeito e pertencimento e com o reconhecimento de seus direitos de cidadania. Muito obrigado a todos, um bom almoço. Obrigado, Cristina. Parabéns.